No vídeo quero falar com vocês sobre reforços. Se você pensou aí que o Cruzeiro não iria mais ao mercado, né, nessa janela, muito pelo contrário, que eu quero trazer aqui algumas informações que surgiram no decorrer dessa semana. A primeira delas, lá do Central do Cruzeiro, a respeito daquele jogador que o Jajá havia filmado há cerca de um mês atrás, que é um jogador que já teve passagem nas categorias de base do Grêmio e estava lá nos Emirados, estava treinando aqui no Cruzeiro, né? O Jajá postou essa foto, circulou nas redes sociais, não passou nem 5 minutos, ele já tinha apagado, porém já deu para ver que o jogador estava treinando aqui na Toca da Raposa. E a Central do Cruzeiro colocou lá no Twitter que o Juan Christian, o nome aí do jogador, que ficou conhecido, né, por ter aparecido nos stories do Jajá, ele no caso apareceu em algumas fotos publicadas pelo Cruzeiro hoje, ou seja, ele estava treinando aí com o time do Cruzeiro, no caso aqueles treinos ali amistosos, né, que eles fazem um time, faz outros para treinar ali entre si. O Juan Christian estava participando desses jogos. Eu acho que pode ser uma boa opção, tá, aí para o Cruzeiro, como por exemplo um atleta que chega com um salário muito baixo, como se fosse de produtividade, e nesse primeiro momento ir treinando com a equipe, e se o Paulo Pezzolano gostar, suba aí para o time principal do Cruzeiro, né? Porque é um jogador muito novo, tem 21 anos de idade, atua de ponta esquerda e também segundo atacante, mas joga mesmo de ponta. Lá nos Emirados eu não consegui achar números dele, tá? Mas se você for olhar as fotos lá dele, ele tem pelo menos umas 4 ou 5 fotos comemorando gols. Então eu creio que ele deve ter feito pelo menos uns 4 gols aí lá nos Emirados, um time chamado Al Rayyan, acho que é isso a pronúncia. Aqui no Brasil ele chegou a fazer parte da equipe do Azures no início desse ano no estadual, porém não temos registro de partidas dele por lá. Ano passado jogou na equipe sub-23 do Grêmio com 27 jogos, 3 gols e 2 assistências, números assim um pouco abaixo do que é esperado de um ponta, mas eu acho um jogador ali que se for ter uma sequência no Cruzeiro, eu acho que poderia ser uma boa opção. A passagem nas bases dele muito forte, jogou na base aí do Atlético Paranaense, do Grêmio e também pelo Azures, onde ele jogou no profissional do Azures, 21 partidas com 1 gol marcado e 2 assistências. Não acho que vai ser aquele jogador para resolver os problemas do Cruzeiro, mas sendo ali uma opção ali para o Cruzeiro ir testando no decorrer do ano, por que não, né? Eu acho que pode ser muito bem-vindo, ainda mais nessa posição de ponta que o Cruzeiro sofreu tanto. Eu vejo que se tivesse ele ali, por exemplo, em algumas rodadas que não contamos ali com o Jajá, nem com, por exemplo, o Stênio que estava indo emprestado, não tinha chegado jogadores, o Rafa Silva lesionado, ele poderia ser uma boa opção aí para o time do Paulo Pezzolano. E vocês, o que acham do jogador? Ele que está livre no mercado, tá? O contrato dele de empréstimo com essa equipe lá dos Emirados acabou e ele voltou aí ao Brasil depois de 6 meses, uma curta passagem lá nos Emirados, e eu vejo que pode ser uma boa alternativa, até porque o Ronaldo também, para o jogador estar treinando aqui na Raposa, tenho certeza que não assinaria um contrato maluco, né? Um contrato ali de, nossa, 100 mil reais por mês para um jogador que só teve passagens ainda sem muito destaque, né, nos times principais, mas com boas categorias ali, tanto no Grêmio quanto no Atlético Paranaense, e pelo visto é próximo do Jajá também, por conta da base na equipe lá de Curitiba. Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo a respeito do Juan Christian, se você acha, né, que pode ser uma boa opção para o decorrer do ano, para ir ganhando aos poucos oportunidade com o Pezzolano. O assunto que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o meio-campista Gabriel Xavier, e que história é essa de que ele poderia reforçar o Cruzeiro para a sequência da temporada. Enfim, até quero trazer aqui informações lá do Samuel Venâncio e também do blog da Raposa, que surgiu nessa última quarta-feira, que eu quero trazer aqui para vocês já nessa manhã, onde assim, o nome do jogador chegou a ser apresentado por intermediários ao Cruzeiro, porém a diretoria da Raposa descartou, né, repatriar o jogador especificamente nesse momento, por conta assim dos vencimentos, sem sombra de dúvidas, do que ele estava pedindo, né, algo próximo que ele ganhava no futebol do Japão. Notícia lá também do Felipe, junto com Samuel Venâncio, do Esportes LG, enfim, que se vocês for lembrar, o Gabriel Xavier, desde quando saiu aqui do futebol brasileiro, foi para o Japão, e por lá ele tem tido bons números. Se você for pegar assim uma sequência boa do jogador no futebol do Japão há 5 temporadas. Não é mais jovem, não é tão promissor assim ainda, né? Já tem seus 29 anos de idade e pode fazer uma função tanto de ponta direita quanto de meio de campo, meio ofensivo. É um jogador ali que perdeu um pouco a velocidade, não é aquele ponta ali que vai ficar correndo toda hora. Tem jogado mais como um meio campista, principalmente lá na equipe do Nagoya Grampus do Japão, onde ele jogou por 4 temporadas. Não é aquele jogador que vai fazer 10 gols, 11 gols e 20 assistências aí por temporada. Não é aquele nível de jogador assim que espera, né, de um meio campista. É um jogador que tem números razoáveis. Por exemplo, em 2020, pelo Nagoya fez 28 partidas, 5 gols e 4 assistências. O contrato dele acabou na temporada passada, onde ele jogou 26 partidas, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. Até foi especulado no Vasco, no Grêmio, no Cruzeiro, em alguns outros times também da Série A.
Porém, a pedida do jogador era muito acima daquela que o mercado estava disposto a pagar para ele no Brasil, e ele assinou com uma outra equipe chamada Sapporo, lá da primeira divisão do Japão, e por lá tem 24 partidas e 2 gols marcados. O vínculo dele vai até o final, né, da próxima temporada, em julho do ano que vem. Então, eu vejo que assim, a possibilidade do Cruzeiro repatriar ele, não acho que é muito grande, tá? É um jogador que eu vejo que poderia ser uma boa opção, mas não vejo ele sendo titular do Cruzeiro, fazendo muitos gols por temporada. Eu quero saber se você concorda comigo ou não. Vale lembrar que a passagem dele lá em 2015 aqui pelo Cruzeiro, ele chegou vindo da Portuguesa, fez 23 jogos naquele ano, um gol marcado no clássico aí contra o Atlético Mineiro naquele ano, depois foi emprestado para o Sport e também para o Vitória e também lá para o futebol do Nagora Grampus do Japão, onde o Cruzeiro ainda acabou conseguindo negociar ele, né, por um valor próximo ali dos 3 milhões de reais lá na temporada de 2018. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do jogador e se ele seria, né, uma boa opção para o Cruzeiro para o restante dessa atual temporada ou, por exemplo, para o ano que vem, espero eu, né, o Cruzeiro já na primeira divisão. Bom, quero falar com vocês também sobre o goleiro Rafael Cabral, ele que deu uma entrevista, né, uma live aí com o Samuel Venâncio nessa última quarta-feira e falou sobre alguns tópicos importantes que eu quero ressaltar aqui para vocês. Inclusive, ele renovou o seu contrato recentemente, nesse último mês de julho, depois de propostas e procuras da Sampdoria da Itália e também aqui no Brasil o interesse do São Paulo. Acabou renovando o seu contrato até dezembro de 2024, o vínculo dele ia até dezembro de 2023, porém ele revelou que ainda tem uma outra vantagem nesse seu contrato, onde o Cruzeiro subindo para a Série A, esse vínculo renova por mais uma temporada automaticamente, ou seja, antes o contrato dele ia até dezembro de 2023, se o Cruzeiro subisse, iria até dezembro de 2024, mas como ele já renovou até 2024, se o Cruzeiro conseguir acesso, vai ir até 2025 o contrato do goleiro com o Cruzeiro. Se fosse um jogador que estava sendo o que nós acostumamos a ver aqui na Raposa, né, jogador reserva, dando trabalho para o elenco e com um contrato milionário gigante aí de 3 anos com a Raposa, dando prejuízo para o Cruzeiro, mas não é esse caso do Rafael. Eu diria que é uma notícia boa aí para a torcida, até mesmo para, se ele sair só por meio de uma compensação financeira para o Cruzeiro, que vale lembrar, essa proposta aí do futebol da Itália e também de times do futebol brasileiro, seria praticamente para dobrar o salário dele que ele teria aqui na Raposa. Vai ter um reajuste principalmente na próxima temporada, com o Cruzeiro conseguindo, né, um acesso para a primeira divisão. E assim, o goleiro que a multa rescisória dele aqui no futebol brasileiro, que era considerada muito baixa, algo próximo ali dos 7 milhões de reais, porém 50% desse valor iria ficar para o próprio Rafael Cabral. Então era um valor que, se o Cruzeiro perdesse o Rafael, goleiro titular, por apenas 3 milhões e meio, se ele quisesse deixar a Raposa. Então o Cruzeiro aumentou essa multa de rescisória para o futebol brasileiro e também para o futebol internacional, para ficar bem protegido do goleiro, né, que está gostando aqui da Raposa, já tem 38 jogos na atual temporada, vive em uma das melhores fases da sua carreira e, por que não, pensar a longo prazo, né, daqui umas 2, 3 temporadas, ele conseguindo ser o titular do Cruzeiro. Não descartaria, por exemplo, uma eventual convocação para a seleção brasileira, que ele já foi convocado, né, para a seleção depois de boas participações com a camisa do Santos, lá em 2010, principalmente em 2011. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você achou, né, dessa revelação. Pelo visto, vamos ter muito tempo também dessa hegemonia, né, espero eu, de 2022 a 2025, ou que seja, né, 2028 aí, do Rafael Cabral vestindo a camisa do Cruzeiro. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. O assunto que eu quero falar com vocês é sobre um reforço chegando para as categorias de base do Cruzeiro, que na minha opinião foi um baita acerto, tá? Junto ao Volta Redonda, que assim, no caso do Cruzeiro, que tem uma boa relação com a equipe carioca e com alguns outros times também do Rio de Janeiro, né? Por exemplo, o Adriano, que está indo agora para Portugal, já teve uma boa parceria junto ao Rezende quando o jogador chegou, e agora o Cruzeiro se aproximando do Volta Redonda com o Cauã Christian, jogador de apenas 19 anos de idade, atua ali como um meio ofensivo, tá? Da equipe, e que estava tendo muito destaque pelo Volta Redonda. Inclusive deixei aqui os créditos da matéria, informação lá do Central do Cruzeiro e também do blog da Raposa, do jogador chegando de empréstimo até, no caso, março de 2024, tá? Um empréstimo bem longo aí do jogador, praticamente por mais 1 ano e 8 meses aqui na Toca da Raposa. Ele que tem contrato com Volta Redonda até o final de 2025, então não corre o risco da equipe carioca perder, né, o jogador em fim de contrato. Então, nessa negociação ficou confirmado que a equipe terá uma opção de compra em definitivo para ficar aí com o Christian, que não foi divulgado qual que é esse valor, mas sem dúvidas não é um valor gigantesco, 5, 6 milhões de reais, não é um valor tranquilo ali que o Cruzeiro, se quiser, consiga pagar, né, para ficar
com o percentual do jogador, que eu acho ele um bom atleta. Vale lembrar também que 100% dos direitos econômicos é a Volta Redonda, então é bom, porque, por exemplo, se o Cruzeiro tiver uma opção de compra de 80% ali, só chutando, tá, sei lá, 600 mil reais, é um valor interessante para um percentual alto, até porque o Volta Redonda tem, né, 100%, é dona de todos os direitos econômicos do atleta. Ele que está com bons números realmente pelo Volta Redonda, foi o artilheiro da equipe no Carioca Sub-20 com 6 gols marcados e na atual temporada pela equipe de base ele fez 17 partidas com 8 gols e uma assistência de acordo com o gol. Na equipe principal ele jogou apenas um jogo, o Volta Redonda que está disputando a Série C e também disputou o Carioca nessa atual temporada. Ano passado também ele já havia tido bom desempenho, tendo participações, né, na equipe de base, jogou pouco, mas fez boa média de gols. 4 partidas com 2 gols marcados, e nesse ano também com 8 gols, né, em 17 jogos. Eu achei um bom nome, vai ficar emprestado por um bom tempo, e o Cruzeiro firmando uma parceria com o Volta Redonda, né, até uma intenção do clube carioca de se aproximar com a nova gestão do Cruzeiro, que até mesmo, no caso, o Flávio Horta Júnior, que falou, né, um pouco sobre isso, o vice-presidente do Volta Redonda, falou o seguinte, abre aspas, essa negociação serviu para reaproximar a diretoria do Volta Redonda com a nova gestão do Cruzeiro, tanto que só foi possível após o clube mineiro reconhecer a parceria com outro atleta, que foi no caso o zagueiro Pablo Franklin, que é também dívida do atleta Caio Rosa, que coisas antes da SAF e o Cruzeiro não havia feito